Gente, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23, é o texto para a nossa meditação na noite de hoje. A minha Bíblia diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se nos fosse pedido nesse momento que resumíssemos o ministério de Cristo de forma que apresentássemos aqui uma síntese do que foi o ministério de Jesus aqui na Terra, qual foi a essência desse ministério de Jesus? Existe, porventura, nos evangelhos, alguma indicação que resumiria essa essência do ministério de Cristo e que pudéssemos também usar como uma forma de permear o nosso trabalho como igreja nos dias de hoje? Se existe, quais as áreas abrangidas por essa síntese, por esse resumo do ministério de Cristo? Existem duas passagens. A primeira eu li aqui em Mateus capítulo 5, 23 a 25, e Mateus apresenta um copia e colhe aqui. Quem entende de informática sabe o que eu estou falando. Lá no capítulo 9, no versículo 35, Mateus ele escreve a mesma coisa. 9:35. E percorria Jesus toda a cidade e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então você pode perceber aqui que nesses dois capítulos apresentam aí o resumo do que foi o ministério de Cristo aqui na Terra. Primeiro, Jesus ele percorria todos os povoados e cidades pregando o evangelho. Esse é o primeiro aspecto do ministério de Cristo. O segundo aspecto é que Jesus ele ia nas sinagogas ensinando a palavra do evangelho. E o terceiro tópico aqui, nós vamos ver cada um deles, é que Jesus ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o primeiro aspecto aqui do ministério de Jesus, no qual resumimos em 3 tópicos, é que Jesus ele ensinava. O ministério de Jesus ele foi muito forte no ensino. E aqui o texto ele trata de fazer uma diferença entre ensino e pregação. Tá ok? Existe uma diferença muito clara. Para que você entenda, aqui, o ensino, precisamos nos reportar a Israel. Então, a igreja do povo judeu é a sinagoga. E a sinagoga era uma igreja que era feita para mais ou menos 10 famílias, cerca de 25 a 30 pessoas. E havia ali naquela sinagoga o chefe da sinagoga. Além de ser uma função no qual ele administrava aquela sinagoga, ele era responsável por convidar rabinos que vinham até a sinagoga, se assentava com aquelas famílias e ensinava a palavra de Deus para essas famílias. Então, a Bíblia, por várias vezes, fala que Jesus ele entrou na sinagoga a fim de persuadir os seus ouvintes. Então, veja só, Jesus ele ia à sinagoga a fim de convencer as pessoas que estavam ali a respeito de si mesmo, do que a Bíblia, do que os profetas falavam a respeito do Messias. Então, por várias vezes, Jesus ele abriu a palavra de Deus, a Torá, a fim de trazer textos que falavam a respeito dele mesmo. E nesse momento aqui, Jesus estava procurando atingir a mente dos seus ouvintes, conquistar a sua mente, a sua razão. E assim, quando falamos do intelectual, da mente, da razão, isso não anula a fé. Isso não anula a fé. Na realidade, o ensino teológico ele confirma a fé.
é algo palpável no qual a sua fé ela pode se ancorar. Porque sem conhecimento, o povo de Deus é destruído. É isso que Oséias ele fala. Então, Jesus ele procurava convencer os seus ouvintes a respeito dos ensinos de Deus. E é algo que as igrejas evangélicas no dia de hoje precisam resgatar. O ensino da palavra de Deus, porque muitos cristãos têm a fé em Jesus, mas não conhecem a palavra de Deus. E nos momentos de dificuldade, a sua fé ela se torna uma fé volúvel, porque ela não foi ancorada na palavra de Deus. Então, Jesus ele apelava os seus ouvintes na sua mente. Até porque a palavra de Deus ela fala assim, que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. E quando conhecemos a palavra de Deus, passamos a conhecer mais a Deus, passamos a amar mais a Deus. Então, Jesus ele ensinava a palavra de Deus. E eu falo que as igrejas evangélicas, especialmente aqui no Brasil, precisam resgatar ainda mais a palavra de Deus, apresentar a Bíblia aberta diante dos seus ouvintes. E, de repente, eu esteja falando com pessoas que sejam evangélicas de diversas denominações, mas agora estão se questionando por que os seus líderes, pastores, não ensinam muito a Bíblia para vocês. E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica à sua fé, à sua doutrina. Mas eu quero dizer assim, se você quer ter uma aproximação maior de Deus, da pessoa de Cristo, você precisa conhecer Ele. E a Bíblia Sagrada é o meio pelo qual nós conhecemos mais a Jesus. É o meio pelo qual conhecemos ainda mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Você entende? Então, aqui, o apelo de Jesus era alcançar a mente das pessoas. E por isso que eu digo, talvez deva ser uma dimensão no qual as igrejas evangélicas devem resgatar nos dias de hoje. Jesus, ele no seu sermão da montanha, ele assentou ali no monte e ensinou aquele povo. E você pode abrir depois e ler o Sermão da Montanha, que é o ensino de Jesus, está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tá ok? Então, o apóstolo Paulo ele fala que devemos sempre estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. E como podemos responder se não temos conhecimento da Bíblia? O apóstolo Paulo ele também chegava às sinagogas a fim de procurar convencer aqueles que estavam presentes a respeito da fé em Cristo Jesus e no reino de Deus. E Atos capítulo 18, versículo 4, fala que por 3 meses Paulo ele ia todo sábado à sinagoga a fim de persuadir tanto a gregos quanto a judeus. E ao escrever a Tito a respeito de que tipo de presbítero ele deveria constituir sobre a igreja de Creta, Paulo ele disse o seguinte, livro de Tito, capítulo 1, versículo 9. O tipo de presbítero seria aquele que seria apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino para convencer os que lhe contradizem. Então, queridos, se o ensino foi um aspecto muito forte no ministério de Jesus, deve ser também um aspecto muito forte do ministério da igreja nos dias de hoje. E como somos parte da igreja, somos membros desse corpo no qual Cristo é a cabeça, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a respeito de Jesus e da vontade de Deus para nossas vidas, a fim de nós não sermos enganados por qualquer vento de doutrina que venham tentar nos persuadir. Então, o primeiro aspecto do ministério de Jesus é o ensino.
O segundo aspecto do ministério de Jesus, eu vou ler aqui o versículo 35 do capítulo 9 de Mateus novamente. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o segundo aspecto do ministério de Jesus foi a proclamação do evangelho. Vejam que a palavra de Deus fala que Jesus ele percorria todos os povoados e cidades. No capítulo 4, Jesus ele foi por toda a Galileia pregando o evangelho. Isso quer dizer que a pregação do evangelho não se limita apenas à sua vizinhança. Precisamos atingir o nosso bairro, a nossa cidade, precisamos atingir o nosso país e todo o mundo. Jesus ele procurou atingir todas as pessoas. E aqui, quando fala sobre a pregação do evangelho, Jesus ele pregava o evangelho do arrependimento. Então, não basta apenas pregar, mas é preciso chamar pecadores ao arrependimento, a uma mudança de vida. Não é como se falássemos assim, olha, venham e sejam abençoados por Deus, e se você quiser mudar de vida, você decide depois. Não é assim. Mas também não é aquele aspecto no qual você fala assim, mude para vir. Não, querido. Venha como você está e permita que Jesus ele mude a sua vida. E talvez seja esse o motivo pelo qual muitas pessoas não se achegam a Jesus, porque pensam o seguinte, eu preciso deixar muitas coisas da minha vida. Querido, você precisa apenas dar um primeiro passo em direção a Jesus e permita que ele faça aquilo por você que você não consegue fazer por você mesmo, que é uma transformação da sua vida, do seu coração, da sua mente. E quando nos voltamos em arrependimento a Jesus, verdadeiramente ele começa a fazer parte da nossa vida e vai nos transformando segundo a sua semelhança. Então, se o primeiro aspecto do ministério de Jesus, que era o ensino, tinha como objetivo alcançar a mente, nesse segundo aspecto aqui, Jesus ele tem como objetivo alcançar o coração do ser humano. Vejam só. Então, o ministério de Jesus ele procura alcançar o homem como todo, não somente mais no coração. Você entende? Então, o ensino ele tem a função de convencer o homem da doutrina. Mas a proclamação, a pregação do evangelho, como nós evangelistas fazemos aqui todas as quinta-feiras e faremos na próxima semana, o objetivo da pregação do evangelho é alcançar o coração. É transformação de vida. Não é só convencimento da palavra, mas é conversão. Você entende? Então, ortodoxia, né? Que é o ensino da palavra. Mas é ortopraxia, que é você aprender através da prática. O cristianismo, Jesus, ele nos chama a fim de praticar aquilo que ele deixou como ensinamento em sua palavra. Em sua palavra. Certo? Então, aí o primeiro aspecto do ministério de Jesus é o ensino, alcançar a mente. O segundo aspecto do ministério de Jesus é a pregação do evangelho, alcançar o coração, chamar o homem ao arrependimento e a uma nova vida. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que há muito tempo têm o desejo de entregar o coração a Jesus, mas ainda não tomou essa decisão de fé. E hoje eu quero te chamar a tomar um passo de fé, a entregar a sua vida a Jesus nessa noite. E a palavra de Deus ela promete o seguinte, que aquele que crer em Jesus será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém? Então, querido, se você disse amém aí do outro lado e precisa tomar uma decisão nessa noite, tome a decisão agora. Coloca aí embaixo no comentário. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Entre em contato conosco pelo número 21 99638 9725. Não deixe essa oportunidade passar em sua vida. O terceiro aspecto
do ministério de Jesus foi a cura. A palavra de Deus fala assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vimos aqui que, em primeiro lugar, com os seus ensinos, Jesus ele procurou alcançar a mente. Em segundo lugar, através da proclamação, Jesus ele procurava alcançar o coração. Então, Jesus ele procura alcançar através da cura o quê? O homem como todo. O aspecto do ministério de Jesus é amplo: mente, coração e o homem por completo. Jesus ele faz a obra completa, queridos. Então, veja só, Jesus ele curava, o ministério de cura era algo presente na vida de Jesus. E deve também ser um modelo para a igreja nos últimos dias. É claro que eu vou abrir aqui um parênteses e dizer o seguinte: nos últimos dias, quem trabalharia muito forte com cura e milagres não seria o reino da luz, mas o reino das trevas. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 11, fala que nós não devemos nos maravilhar, porque Satanás ele se transformaria em anjo de luz. E que seus ministros se transfigurariam como ministros de justiça, a fim de enganar os próprios eleitos. Jesus ele falou também sobre isso lá em Marcos, capítulo 13, que nos últimos dias apareceriam falsos cristos e falsos profetas, que realizariam sinais e milagres, e, se possível, enganariam os próprios eleitos. Em Apocalipse, capítulo 13, falando a respeito da besta que é da terra, que acreditamos ser o cristianismo apostatado nesses últimos dias, também agiria da mesma forma, com grandes sinais, de maneira que faria até fogo descer do céu à vista dos homens. Então, Satanás ele trabalha muito com cura nos últimos dias. Mas a cura é um dom espiritual. E enquanto vivermos nessa terra, os dons espirituais nos acompanharão. Na realidade, quem promove cura é Deus. A nossa parte é orar por aqueles que se encontram enfermos, a fim de que possamos aliviar o seu sofrimento. Então, vejam só, quando a Bíblia fala a respeito de que Jesus curava todo tipo de doenças e enfermidades, aqui faz uma diferença. Porque para a doença, o termo grego é um, e para a enfermidade o termo grego é outro. Doença é noção, que significa doença aguda, crônica, e enfermidade é malacaim, que significa doença ocasional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Mateus, quando fala a respeito de que Jesus curava, ele fala que Jesus ele curava tanto a doença do corpo quanto a doença da mente. Que Jesus ele curava tanto a dor de cabeça como o câncer. Jesus ele curava tanto a lepra quanto a esquizofrenia. Veja que o espectro de cura de Jesus era muito grande. Então, quando fala de doença, eram doenças crônicas e enfermidades eram doenças ocasionais. Jesus ele orava e as pessoas eram curadas. Se o ministério de Jesus ele foi muito forte na cura, eu creio que, como igreja, nós deveríamos estar nos hospitais, orando pelos enfermos. Que, como igreja, deveríamos orar por todos os aflitos que estão passando por situação difícil nesse momento, como a Covid, a fim de aliviar as suas dores. É claro que nós não temos o poder de curar, mas Deus ele pode curar toda doença e enfermidade, queridos. E eu creio que o mesmo Deus que atuou no tempo de Jesus e dos apóstolos, ele continua atuando nas nossas vidas hoje. E muitas vezes eu pregando em algumas igrejas, alguns irmãos eles vieram me dizer o seguinte: olha,
Ore por fulano de tal para que Deus ele faça a vontade dele. Está com câncer. Queridos, você vai orar pela família? Você acha que aquela família ela quer que você ore para que o doente seja curado ou para que ele morra com a consciência tranquila? Lembram-se de Davi, quando o filho de Betseba, de um adultério, nasceu, havia um profeta naquele tempo que chegou e falou assim: olha, o seu filho ele morrerá. Deus havia mandado esse recado para Davi: o seu filho, do seu pecado, ele morrerá. Qual foi a atitude de Davi? Davi ele orou, jejuou 30 dias até que aquela criança ela fosse curada, mas ela morreu como o profeta havia profetizado. Mas Davi não deixou de orar enquanto aquela criança estivesse viva. Eu tenho um testemunho de um amigo que se chegou à igreja na cidade alta onde eu frequentava, através da sua esposa. Ele odiava crente, mas a esposa estava estudando a Bíblia, queria se batizar, só que descobriu um câncer terminal do seu esposo. Ele nunca havia pisado numa igreja, então eu marquei para ir na casa dela visitá-la por várias vezes e ela falava assim: olha, meu marido não gosta de crente. Eu falei assim: não, eu quero ir lá para preencher a sua ficha batismal e vamos orar pelo seu esposo. Ela conversou com o Antônio, fomos até a casa da nossa irmã Lúcia. Chegando lá, conhecemos o Antônio, pudemos orar pela enfermidade dele e os médicos haviam dado apenas 2 meses de vida ao Antônio. O Antônio foi para a igreja numa quarta-feira. Na quinta-feira, ele entrou no hospital, no Pedro Ernesto, e nunca mais saiu, queridos. Só que o Antônio ele passou a ler a Bíblia. O Antônio passou a orar a Jesus. O Antônio ele entregou a sua vida a Jesus. Ele testemunhava aos enfermeiros, ele testemunhava aos seus amigos de enfermaria, ele falava de Jesus para as pessoas e a Lúcia não compreendia, falava assim: Antônio, por que você está fazendo isso? Você tem medo de morrer? E ele falava assim: não, mas por que você está fazendo isso? Jesus ele transformou a vida do Antônio. E o Antônio ele pôde testemunhar aos médicos que haviam dado 2 meses de vida. O Antônio viveu mais 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. E um dia o médico entrou no seu quarto e falou assim: Antônio, eu fiz o exame aqui, cadê o câncer? O câncer que havia começado no estômago dele havia sumido, no intestino, queridos. Louvado seja o nome de Deus, havia sumido. Só que o Antônio ele teve metástase. E o câncer ele foi para o cérebro. E Antônio ele viveu os seus últimos dias crendo no retorno de Jesus e na ressurreição dos justos. E quando Jesus ele voltar, não vai haver mais doença. Quando Jesus ele voltar, não vai haver mais morte. Quando Jesus ele voltar, não vai haver mais dor. E talvez eu esteja falando para pessoas que estejam enfrentando nesse momento um momento de dor, numa enfermaria, ou até mesmo dentro de casa, no quarto, sofrendo por causa das consequências da Covid. Talvez você esteja com um ente querido num estado terminal, já foi desenganado pelos médicos. Talvez você esteja passando por uma doença grave ou até mesmo por uma doença ocasional que ela vai passar. Mas, queridos, nesse momento eu gostaria de orar por você. Não porque a minha oração tem algum poder, mas eu creio num Deus que tem poder de ouvir orações e de curar a sua enfermidade, de curar a sua ferida. Para Deus existe alguma coisa impossível? É isso que Jesus ele pergunta no Evangelho. Não existe nada impossível para Jesus, queridos. Eu não quero dizer aqui que se eu orar, de repente você vai sair curado nesse momento. Mas eu quero dizer aqui que se Deus ele quiser, ele vai operar a cura na sua vida. A nossa parte é confiar e entregar-se a Deus nesse momento, em arrependimento, em fé, em comunhão. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, a sua enfermidade, a sua dor, esse é o momento. Eu quero que você coloque aí embaixo
ou qual é a dificuldade pelo qual você está passando, para que a gente possa orar, para que a gente possa compreender qual seja a tua dificuldade nesse momento. Sabe, queridos, Deus ele continua operando milagres nos dias de hoje, e ele pode operar um milagre na sua vida. É claro que existem muitas coisas que nós trazemos para a nossa própria vida de ruim, como o fumo. É claro que Deus ele não tem a obrigação de curar algo que eu fiz de errado durante toda a minha vida. Mas se ele quiser, ele pode fazer. Não gostaria de você entregar a sua vida a Jesus nesse momento, confiando de que ele vai fazer o melhor para você? Queridos, eu quero repetir, para Deus não existe nada impossível. E talvez você esteja passando por uma situação no qual um parente seu está, nesse momento, entubado no hospital, um problema grave de Covid. E eu quero orar nessa noite pelo Fernando, que é o pai de uma cliente minha, que chegou muito triste hoje, e a gente percebeu no olhar dela, e ela falou, ore pelo meu pai. Bota aí o nome da pessoa no qual você gostaria que nós orássemos. Coloca o seu nome aí, caso você esteja passando por uma situação difícil. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que somos muito fortes no ensino. Somos mais ou menos na proclamação do Evangelho. E talvez somos nulos no ministério de cura. E quando eu falo do ministério de cura, eu não estou falando aqui da cura medicinal. É claro que Deus, a sua graça é infinita. Ele utiliza homens como médicos a fim de que possa ser uma bênção para a humanidade. Mas eu estou dizendo aqui sobre o ministério terapêutico da igreja. E a igreja ela precisa atuar muito nesse ministério nos dias de hoje, aconselhando as pessoas a respeito de saúde, orando por aqueles que estão passando por uma situação difícil. E eu estou me dirigindo aos evangelistas agora. Não deixem de orar pelas pessoas que te procuram a fim de uma cura. O Espírito Santo quer nos usar, queridos, a fim de trazer alívio a esse mundo de dor. E sabemos que a situação do mundo é ruim, mas vai piorar. E muitas pessoas que nos cercam estão carentes de uma atenção, de uma oração. E precisamos ser a mão de Deus a fim de aliviar a dor de um mundo que perece. E como estamos num culto aqui de reavivamento, num culto de oração, precisamos, nesse momento, pedir o poder de Deus a fim de que a nossa oração possa alcançar muitos corações nesse momento. Eu quero convidar cada evangelista que se una comigo nesse instante em oração. Depois a gente vai ter um louvor e depois a gente vai mencionar aqui cada pedido e orar por essas pessoas. Mas eu quero encerrar fazendo uma oração nesse momento. Senhor, vimos aqui o teu ministério, Pai, enquanto esteve conosco aqui na terra. Que a Bíblia ela resume em 3 aspectos. Que o Senhor percorria toda a Galileia, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando e proclamando o evangelho do reino de Deus. Amém. E também, Senhor, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Como filhos teus, Pai, parte da tua igreja, queremos, Senhor, exercer a mesma missão que o Senhor iniciou enquanto esteve aqui na terra. E esse ide, Pai, ele quer dizer que precisamos ensinar, que precisamos pregar o evangelho do arrependimento. E precisamos também levar o alívio a todos aqueles que estão sofrendo por causa das consequências maléficas do pecado nesse mundo, Pai. Sim. Então queremos ser agentes teus, Pai, de cura, de libertação, agentes de pregação, levando pessoas ao arrependimento. Queremos ensinar a tua palavra, Pai, a fim de que pessoas conheçam a Cristo Jesus e se apaixonem por Cristo, Senhor. E para isso pedimos o teu poder, pedimos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos sair e pregar o teu evangelho, Senhor. Porque entendemos que esse mundo vai de mal a pior
E a única solução para esse mundo é o teu breve retorno, Pai, no qual o Senhor voltará a fim de curar as feridas dessa humanidade, Pai. Ressuscitar aqueles que morreram crendo na tua breve vinda, como o Antônio, Senhor. Queremos, Senhor, ser usados por ti para ensinar a tua palavra. E nesse momento eu quero me dirigir a todos aqueles que nesse momento estão passando por uma situação difícil de enfermidade em suas vidas, nas suas famílias, Pai. O Covid tem levado muitas famílias a se desesperarem, porque tem ocasionado feridas e doenças graves na vida daqueles que são contagiados. Tem levado pessoas, milhões de pessoas à morte, Pai. E por isso queremos te pedir, Senhor, que o Senhor leve cura aos hospitais nesse momento, que o Senhor leve cura a um leito de hospital nesse momento, que o Senhor também leve cura a cada casa, a cada espectador, a cada internauta que está nos assistindo agora, Pai. Nesse momento, sim. Sabemos que o Senhor opera milagres, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, sempre será, Senhor. Mas que o maior milagre ele possa acontecer na vida de muitos dos filhos teus que estejam nos ouvindo aqui, porque pela pregação da tua palavra, eles foram alcançados através da sua mente, Senhor. Amém. E através da proclamação e do apelo, o coração deles estão sendo atingidos pelo teu Santo Espírito. Leve pessoas nesse momento, Senhor, a entregarem a vida a Cristo Jesus, Senhor, a fim de que ele possa mudar mente e coração, transformar, Senhor, o ser humano por inteiro. Eu sei que existem filhos teus que nesse momento estão ajoelhados diante de ti, estão de pé diante de uma tela de computador, Senhor, entregando a sua vida. Tome-os em suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja o nome de Deus. Amém. O Samuel ele vai